vamos falar hoje a respeito de Natanael, conforme o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 51. João, capítulo 1, versos 43 a 51, e ao meditarmos sobre o encontro deste verdadeiro israelita com Jesus, a nossa esperança é podermos também, com ele, contemplar cada vez mais o extraordinário, por meio da fé. Leamos então, Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 51. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É quase um lugar comum, meus irmãos, nós compararmos a fé a uma jornada. E essa comparação da fé com uma jornada não é absolutamente descabida, de fato. Jesus, ele nos encontra onde nós estamos, Jesus nos convida a crer e por meio da fé, então, Jesus nos conduz em um caminho de coisas absolutamente extraordinárias, as quais, essas coisas extraordinárias, nós esperamos, mesmo sem ver. Jornada seria um bom termo para nós descrevermos a história desse encontro de Jesus com Natanael. Primeiro, Jesus encontra Filipe, como nós vimos na última semana. E Filipe, em seu espírito naturalmente prático, dá o seu testemunho a um homem que, tudo indica, já era o seu conhecido, um homem chamado Natanael. Como nós já vimos a história de Filipe na última semana, hoje nós vamos nos concentrar nos versos 46 a 51 do nosso texto. Nós lemos desde o 43 para contextualizarmos a história, mas nós vamos nos concentrar a partir do 46 para falar de Natanael. Nós sabemos pouco a respeito de Natanael. Aparentemente, Natanael é também chamado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, de Bartolomeu, que pode ser um sobrenome, já que Bartolomeu quer dizer o filho de Ptolomeu. Como o nome aparece na lista dos apóstolos, nos evangelhos sinóticos e não em João, a maioria dos comentaristas, quase que unânime, afirma se tratar da mesma pessoa, Natanael ou Bartolomeu. Essa história de hoje tem tudo a ver com o tema geral do Evangelho de João, que é a fé em Jesus como Filho de Deus e, por meio da fé, a vida eterna. Natanael é um homem conduzido por Jesus, da sua descrença, à visão de coisas extraordinárias. E tudo isso por meio da fé. Vamos ver então como Jesus conduz Natanael do ceticismo ao extraordinário. Como Jesus conduz Natanael do ceticismo ao extraordinário. Do ceticismo à fé, da fé ao extraordinário. A jornada de Natanael nesse texto de hoje. Primeiro, como Jesus alcança esse homem em sua descrença e o conduz a crer e assim herdar a vida eterna. Falemos então do ceticismo à fé. Nós não podemos saber ao certo, meus irmãos, pelo menos a partir do relato dos evangelhos, o que leva Natanael a desprezar Nazaré, a cidade de habitação onde Jesus cresceu. O que nós sabemos é que o verso 46, as palavras do verso 46 são a revelação do preconceito que esse homem nutria. O preconceito que Natanael nutria no seu coração. Eu quero usar essa palavra, preconceito, no seu sentido mais gramatical possível. O preconceito é um pré-conceito acerca de alguma coisa, uma ideia pré-concebida, nem sempre verdadeira.
Como todo judeu, Natanael tinha um quadro mental a respeito do Messias, como é que ele deveria ser, de que o Messias deveria ser alguém da família de Davi, alguém nascido em Belém, um líder forte, capaz de satisfazer as esperanças de Israel, de fazer retornar a glória perdida dos dias de Davi e de Salomão. Mas para quem pensa dessa maneira, desse quadro que Natanael tinha na mente, é claro, as palavras de Filipe acerca da identidade do Messias no verso 45 não parecem ser muito animadoras. Porque Filipe está dizendo para Natanael, o Messias é um nazareno, alguém vinda de uma cidade pequena, de uma vila pequena da Galileia, e filho de um operário braçal, um carpinteiro. Nós sabemos como a história termina, mas vamos dar algum crédito a Natanael por não ter se entusiasmado muito logo de primeira com as palavras de Filipe. E não é apenas por isso que você deve dar algum crédito a Natanael, porque talvez seja a curiosidade ou então a falta de alguma coisa melhor a fazer numa tarde de sol que leva esse homem, Natanael, a atender o chamado, o convite de Filipe. E ele vai ver o tal Messias. Nós devemos dar crédito a isso. Mesmo não tendo muito o que pensar, Natanael vai. A iniciativa da conversa é do nazareno, o filho de carpinteiro. Veja o verso 47. São palavras, as palavras de Jesus, aqui no verso 47. Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento comum. Essas palavras são palavras elogiosas. O que significa dizer que Natanael é um verdadeiro israelita? Paulo, o apóstolo, é quem explica isso para nós, lá no 2º capítulo de Romanos. Porém, diz Paulo, judeu é aquele que o é interiormente. E a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Jesus conhece o coração daquele homem e sabe que ele tem um coração circuncidado pelo Espírito. Alguém em quem o Espírito está trabalhando. O coração daquele homem de Natanael, apesar de ser um coração cético, é um coração sincero. O Espírito já preparou o terreno e já transformou aquela terra dura em terra fofa para a semente do Evangelho. Você notou o final das palavras de Paulo? O louvor a um homem assim, um homem de coração sincero como Natanael, não vem dos homens, mas vem de Deus. E é justamente o Deus homem que o está elogiando aqui. Quem é Natanael hoje no nosso contexto? É aquele que busca pela via da religião ou da espiritualidade abstrata, como nós temos hoje no nosso contexto, o encontro de alguma coisa que satisfaça o seu anseio, o seu desejo por respostas. São pessoas que pulam de uma confissão de fé a outra, mas que não conseguem fazer calar dentro de si aquele grito por eternidade. Pessoas assim já experimentaram o espiritismo, pessoas assim já experimentaram o romanismo, pessoas assim já experimentaram religiões orientais e elas, de fato, encontraram até coisas boas em cada uma dessas manifestações de fé, mas não encontraram a resposta com R maiúsculo. Há sinceridade na busca dessas pessoas, mas essa busca continua em aberto, porque essas pessoas não sabem ao certo onde procurar, o que elas realmente precisam e aonde elas precisam chegar. Mas há outro tipo de pessoas com o perfil de Natanael hoje em dia, e estas são mais duras. São aquelas que possuem no seu coração uma noção preconcebida de quem é Deus, do que é que Deus exige de nós, de como é que nós devemos nos achegar a Ele. Pessoas assim encaixotam a Deus e tudo aquilo que desafia a sua caixinha de Deus as coloca na defensiva. Pessoas assim têm muitas dificuldades com milagres, com o sobrenatural de Deus. Pessoas assim têm muita dificuldade em Deus se fazer carne e habitar entre nós, cheio de graça e verdade. Para pessoas assim, a graça que nós cantamos hoje, a graça é um conceito ofensivo. Imagine o pecador sendo perdoado sem qualquer satisfação da nossa parte, sem obras, sem religião.
Para ambas as variações no tema de Natanael, para esses dois tipos de pessoa, a resposta é uma só e a mesma. A pessoa sobrenatural, surpreendente, extraordinária de Jesus Cristo. Para o primeiro tipo de pessoas, aquelas pessoas que buscam com o coração sincero, mas não conseguem encontrar respostas, Jesus é essa resposta. Jesus é a resposta. E para o segundo tipo, aquelas pessoas de visão estreita, Jesus é a bola de demolição de todos os seus paradigmas, de todos os seus modelos religiosos preconcebidos. Sim, alguma coisa boa pode vir de Nazaré. E não é apenas alguma coisa boa, meus irmãos, mas é alguma coisa absolutamente extraordinária. Como é que Jesus surpreende Natanael? Veja o verso 48 do nosso texto. De onde, Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Nós não sabemos o que é que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Talvez fosse apenas um momento de descanso, depois do almoço. Ou, como a maioria dos comentaristas pensam, um tempo de oração, já que era costumeiro que os judeus orassem debaixo da copa das árvores. Na verdade, o que Natanael fazia, meus irmãos, não é importante para nós aqui. O que ele fazia não tem muita importância. O importante é aquilo que Jesus fez. Isso é importante. Porque ele vê Natanael antes que Natanael o veja. Ele vê Natanael antes que Natanael o veja. E a resposta de Natanael deixa claro que não é simplesmente que Jesus tenha visto Natanael ao longe, como a gente às vezes faz, mas que Jesus o veja quando ninguém mais o vê. O que acontece aqui, meus irmãos, é que Jesus exercita um atributo divino, o atributo da onisciência. Deus nos vê, Deus vê a mim, Deus vê a você, quando ninguém mais nos vê. E se os comentaristas estiverem certos, se de fato Natanael estava no seu momento de oração, ali debaixo da copa das árvores, a interpretação ainda fica melhor. Jesus vê aquilo que ninguém mais vê, a oração, o coração. E ele ouve o que ninguém mais ouve, a oração que se faz a ele. Jesus vê. Como é que Jesus conduz Natanael nesse texto do ceticismo à fé? Primeiro, Jesus toma a iniciativa. Tal como aconteceu com Filipe, e não é Natanael quem toma a dianteira, é Jesus. É Jesus. É Jesus quem fala primeiro. É Jesus quem vê antes de ser visto, porque se Jesus não tomar a frente, nem Natanael, nem eu, nem você podemos vê-lo, crer nele, seguir a ele. Mortos não têm qualquer iniciativa. Gente morta não tem qualquer iniciativa. Você já foi a um velório onde você ouviu um morto se levantar e dizer, por favor, ligue o ar-condicionado porque aqui está muito calor? Mortos não tomam iniciativa. A menos que Jesus nos busque, meus irmãos, nós permaneceremos no nosso ceticismo, nas nossas noções preconcebidas. Segundo, Jesus também alcança Natanael revelando a si mesmo, no seu poder, na sua soberania. Jesus quebra os nossos modelos acerca da pessoa e do caráter de Deus. Jesus abre os nossos olhos para que nós possamos ver a sua glória por meio das Escrituras. Então, eu e você que antes éramos incrédulos, céticos, passamos a crer que, de fato, Deus se fez homem em Cristo e a crer em nosso coração a respeito do seu testemunho e das suas obras. Passa a ser nossa a mesma conclusão de Nicodemos no capítulo 3 desse mesmo evangelho. Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Terceiro, Jesus também conduz Natanael do ceticismo à fé, revelando o seu e o nosso interior. Jesus revela aquilo que vai no mais profundo da nossa intimidade, o que ninguém mais sabe, às vezes aquilo que nem mesmo nós mesmos sabemos a respeito de nós. Jesus revela tudo o que nós somos,
tudo aquilo que nós pensamos, a nossa maneira de ver o mundo, as nossas emoções, tudo está desnudado diante dele. O nosso passado pecaminoso, a nossa incredulidade, os nossos esquemas de vida pré-concebidos, a nossa religiosidade vazia. Jesus vê, meus irmãos, o que e onde ninguém mais vê. Natanael tem um coração sensibilizado pelo Espírito, em que as palavras de Jesus caem como uma boa semente. E o fruto dessa boa semente é a fé. É a fé. Daí a resposta do verso 49, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Nós podemos perceber que essa resposta é tanto uma combinação entre o testemunho que Filipe dá e aquilo que Jesus fez com Natanael, o agir sobrenatural de Cristo. Para Natanael, Jesus não é apenas o Messias, mas ele é o Filho de Deus. Ele vai um pouco mais além do que Filipe percebe. Jesus é o Filho de Deus. Não é que Natanael, é claro, tivesse uma compreensão completa de quem era Jesus, mas ele percebe que aquele homem que está diante dele não é um homem comum. Isso nos dá o que pensar a nós, meus irmãos, que estamos aqui encarregados do testemunho de Jesus Cristo, porque esta é a finalidade da igreja. Há lições importantes para eu e para você aqui. Primeiro, eu lembro o que eu disse na última semana acerca de Filipe. O nosso papel não é convencer ninguém sobre a verdade de Cristo, mas é nós convidarmos as pessoas a virem e verem por si sós, e terem a partir de si mesmas, experimentarem aquilo que nós experimentamos. Nosso papel não é pegar ninguém pelo pescoço, é conduzi-las a Cristo e deixar que Cristo faça a obra no coração delas. Segundo, nós precisamos aprender também aqui a lição da gentileza e da paciência. Nem sempre os conceitos que as pessoas têm a respeito da fé cristã, nem sempre aquilo que as pessoas pensam a respeito de Jesus Cristo, nem sempre aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós como sua igreja, são conceitos que são verdadeiros ou justos. Nem sempre. É claro, é preciso confrontar o erro. É nosso papel também confrontar o erro e com firmeza. Mas vamos fazer isso sempre em espírito de gentileza. E principalmente sabendo reconhecer a dúvida sincera. Às vezes, meus irmãos, é preciso esperar o tempo de Deus trabalhando na cabeça dura das pessoas que querem encaixotar a Deus. Às vezes é preciso esperar a ideia bater na cabeça. Sejamos firmes, sim, meus irmãos, mas com muita longanimidade, esperando que Deus conceda às pessoas a fé salvadora, a fé em Jesus. Terceira lição que nós podemos aprender desse texto, eu e você, até agora. O meio dado por Deus para trazer os homens à fé é a palavra. É a palavra. Ela deve ser o centro da nossa mensagem. O centro. Nós não estamos aqui para pregar psicologias que aliviem a consciência pesada dos homens. Nós não estamos aqui para pregar posições políticas de qualquer natureza. Nós não estamos aqui para pregar justiça social, ainda que todas essas coisas possam sim derivar da pregação genuína da palavra. Mas é o anúncio fiel da Escritura que convence os homens, no poder do Espírito, de quem Deus é e de quem nós somos. Mas há mais lições a serem aprendidas aqui, meus irmãos. Lembremos que o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. O Senhor que realizou grandes atos de poder que nós lemos nas Escrituras ainda é o mesmo. É claro, a necessidade, a dispensação de sinais hoje já não é mais a mesma, já que Jesus já veio. E nós temos o cânon das Escrituras fechado. Nós temos de Jesus aquilo que nós precisamos saber. Então, a necessidade de grandes sinais, de milagres, de curas, de ressurreições, não é a mesma. Bem-aventurado o que não viu e creu, Jesus disse a Tomé. Isso, porém, meus irmãos, não quer dizer que Deus possa ser cativo dos nossos esquemas religiosos. Deus não está cativo daquilo que nós pensamos dele. Deus ainda é poderoso para transformar o que é impossível. Preste bem atenção nisso.
Deus ainda é poderoso para transformar aquilo que é impossível aos nossos olhos. Principalmente quando se trata do coração humano. Principalmente quando se trata do coração humano. Só há um lugar, meus irmãos, em que o poder de Deus é limitado, e é na nossa incredulidade. A nossa falta de fé que estreita a nossa visão para coisas muito maiores do que nós mesmos podemos fazer ou até mesmo imaginar. Antes de irmos adiante, uma palavra é necessária a você, meu caro Natanael, que também busca respostas. Ou a você que é um Natanael das ideias preconcebidas, das noções preconcebidas. Eu quero dizer a você, como Filipe disse: venha e veja. Venha e veja. Se você é realmente sincero no seu desejo de conhecer a Deus, como você pode se relacionar com Ele, quem é você, qual é o seu papel neste mundo, aceite o desafio, venha e veja. Por mais que alguém diga a você como se parece ser um seguidor de Jesus, somente o encontro pessoal com Ele pode revelar o mais profundo do coração, tanto do coração de Deus quanto do céu. Mas não dissemos que essa é uma jornada do ceticismo ao extraordinário? Jesus vai levar Natanael a um passo adiante, para que ele contemple, eu e você com ele, para que nós contemplemos algo que antes era impossível aos homens: o acesso ao trono de Deus, o grande impossível, da fé ao extraordinário. Nos versos 50, obrigado. Nos versos 50 a 51, Jesus garante que Natanael há de ver muito mais do que simplesmente uma demonstração da sua onisciência. Você ficou impressionado com a onisciência de Jesus, Natanael? Com a minha onisciência? Espera, tem muito mais aí. A fé, meus irmãos, abre os nossos olhos para o impossível. Pela fé, ao longo de toda a Escritura, homens e mulheres presenciaram os grandes feitos, os grandes moveres de Deus na história. Curas, sinais poderosos, ressurreição de mortos, tudo tendo Deus como fonte e a fé como veículo. Tudo. Quando Jesus é chamado a expulsar o demônio de um menino, o pai desse menino pede: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E a resposta incisiva de Jesus é: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A fé, meus irmãos, nos arrebata, nos tira dessa esfera do cotidiano e nos faz ver muito além do ordinário. Não é a fé, não é que a fé tenha poder, o poder está naquele em quem a fé é depositada. Deixe-me ser claro aqui. A fé, meus irmãos, abre os nossos olhos para o mover de Deus, segundo a sua vontade. A fé nos alinha com os propósitos de Deus, porque nós cremos na sua palavra. A fé não pode ser confundida com magia, que é a tentativa da manipulação do sobrenatural. Eu e você temos promessas da parte de Deus, e nós nos apegamos a essas promessas pela fé, com a certeza de que aquilo que Deus promete é a verdade, porque o nosso Deus é fiel. Essa é a natureza da fé. O que é que isso tem a ver com Natanael? O coração de Natanael, como nós vimos, é agora um coração crente. Natanael creu em Jesus por conta de um milagre, mas o maior de todos os milagres é o que ele e os outros discípulos, e eu e você estamos incluídos nisso, é ainda maior, porque nós ainda haveríamos de ver muito mais. No verso 51, Jesus faz uma alusão a um episódio da vida de Jacó, descrito no capítulo 28 de Gênesis. Resumidamente, para lembrar, Jacó está fugindo do seu irmão Esaú após conquistar dele, de uma maneira fraudulenta, o direito à primogenitura de seu pai, Isaque, por meio de um ardil. Então, Jacó, fugindo, se aproxima de uma cidade chamada Harã, ele está cansado, e então ele toma uma pedra como travesseiro e ele deita sobre essa pedra e ele adormece. E então, Jacó tem um sonho. Ele vê uma escada que liga o céu e a terra e os céus, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ela.
Uma voz do alto, então, reassegura a Jacó a promessa que havia sido feita aos seus antepassados, de que Deus haveria de dar a ele uma grande descendência, e por meio dessa descendência, Jacó seria uma bênção para todas as famílias da terra. Pois no nosso texto, Jesus está falando de anjos subindo e descendo. Mas o caminho que liga terra e céu não é uma escada. É uma pessoa. É o próprio Jesus. E este, de fato, meus irmãos, é o maior de todos os sinais. É o maior de todos os milagres. É a operação definitiva do poder de Deus em favor do homem. O ser humano, eu e você, fomos criados para termos comunhão com o nosso Criador. O paraíso, onde nós fomos colocados, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram colocados, era um lugar de delícias. Não por conta de toda a beleza e bondade da criação apenas, mas porque Deus estava ali. Essa era a razão do paraíso ser maravilhoso. Mas o ato de desobediência, de rebelião de Adão e Eva rompeu com esta união e ele impôs entre o homem e Deus um abismo de separação eterna. Deus é santo. Deus não pode permitir o pecado diante de si. E porque o homem, eu e você, herdamos a maldição de Adão, agravando essa maldição com os nossos próprios pecados, é que restou para nós uma maldição terrível, descrita para nós pelo apóstolo Paulo no conhecido texto de Romanos 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estamos separados da glória de Deus. Nós estamos separados por natureza da glória de Deus. Você vai encontrar pessoas da pior espécie, da pior moral que você pode encontrar, e quando você pergunta a elas a respeito de Deus, elas vão dizer: eu sou filho de Deus, filha de Deus. Deus me ama. Deus me aceita assim como eu sou. Mas a verdade é essa que você vê projetada na sua tela. Nós todos pecamos e carecemos, estamos separados por causa dos nossos pecados, da glória de Deus. Essa é a grande verdade a meu respeito e a seu respeito. Nós pecamos, estamos separados da glória de Deus. Há um abismo posto entre nós e Ele. Todos, sem exceção, pecaram. Todos, sem exceção, carecem, estão separados, estão distantes da glória de Deus. Nós podemos transpor esse abismo? De forma alguma. Deus exige, meus irmãos, nada menos que perfeição para quem quer chegar-se a Ele. Se você quer se chegar a Deus, você precisa ser perfeito. Se você quer transpor o abismo, você precisa ser perfeito. É o que se lê lá no Salmo 24. Quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com o intuito de enganar. E antes que você se iluda vendo esse versículo pensando que este salmo aqui te credencia a estar na presença de Deus, você pensando que você é alguém limpo de mãos e puro de coração, preste atenção ao que Eclesiastes 7:20 diz a seu respeito: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Será que a Bíblia precisa ser mais clara a seu respeito? Será que o homem pode acessar a Deus? Em uma palavra: impossível. Impossível você acessar a Deus por si mesmo. Mas nós não dissemos, ao longo de toda essa mensagem, que a fé nos transporta para além das impossibilidades? Que por meio da fé nós contemplamos o impossível? É para onde Jesus aponta, diante de um grupo perplexo de discípulos no Evangelho de Mateus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. É impossível para mim e para você. Para Deus, tudo é possível, até mesmo a salvação do ser humano caído, até mesmo transpor o abismo.
Mas está aqui o mistério. O abismo não é transposto de cá para lá. A ponte não é construída de cá para lá, mas é de lá para cá. É do céu para a terra. A escada de Jacó, meus irmãos, é a única escada construída de baixo para cima. É a única escada que existe que é construída de baixo, aliás, de cima para baixo. Por meio de toda a sua obra, Jesus religa céu e terra, o reino do céu e o reino dos homens. O que Jesus está prometendo a Natanael e aos outros, e a mim e a você, é que nós seríamos testemunhas desse grande milagre, algo que outrora era impossível, o homem novamente em comunhão com o seu Deus. Novo e vivo caminho pelo seu sangue, o único caminho, o caminho. Jesus é a porta das ovelhas. Ele é aquele que nos insere no aprisco do seu Pai. Mas não perca a alusão ao sonho de Jacó. A promessa de uma grande descendência e de bênção para toda a terra, não é mesmo? Que grande descendência é essa? Qual é a descendência de Jacó? E de que modo Jacó haveria de ser uma bênção para toda a terra? Jesus é a resposta. Porque os discípulos não haveriam de ver a escada posta apenas para eles mesmos, mas os discípulos haveriam de ver a escada posta para muitos outros, para o Israel de Deus, a igreja. Por meio do testemunho de Cristo, Natanael e os outros haveriam de ver muitos ascendendo aos céus. Gente de toda língua, gente de toda raça, gente de toda nação, gente de toda condição econômica, de todos os graus de instrução, gente outrora incrédula, pecadores terríveis, aparentemente distantes aos nossos olhos de qualquer possibilidade de salvação, esses subiriam pela escada. É como Jesus conduz Natanael da fé ao extraordinário. Agora, meus irmãos, nós vemos o acesso posto diante de nós. Você vai subir por ele? Não importa quem você é, não importa qual a sua origem, não importa o que foi a sua vida até agora, não importa. Tal como aconteceu com Natanael, o Senhor conhece o seu interior melhor do que você mesmo. Ah, pastor, se você soubesse quem sou eu. Ah, pastor, se você soubesse o que eu já fiz. Suba a escada. Não sei, pastor, eu não sou uma pessoa muito religiosa. Suba a escada. Pastor, meus pais são crentes, meus avós são crentes, eu fui batizado, eu sou um bom presbiteriano. Suba a escada. Suba a escada. Crianças, não é porque os seus pais estão aqui e eles são crentes e eles ensinam vocês todos os dias que vocês não precisam subir essa escada. Subam a escada. Suba a escada, Otávio. Suba a escada, Lourenço. Suba a escada, Tiago. Suba a escada, João. Subam a escada. Ninguém terá acesso a Deus se não fizer a sua opção individual por Jesus. O que é que você está esperando? Suba a escada. Mas e quanto a nós, os discípulos? A nós que já cremos? O milagre do acesso ainda te comove? O milagre do acesso te motiva? Como é para você ter acesso, uma linha direta, para o autor da vida, o autor de toda a vida? Porque às vezes a gente se torna tão familiar com essas verdades bíblicas que essas coisas parecem não ser tão extraordinárias quanto elas deveriam ser. Mas o simples fato de eu poder falar todo dia, o momento que eu quiser, com aquele que é o Criador de todo o universo, sobre minhas dúvidas, sobre os meus problemas, sobre as minhas lutas, ou simplesmente dizer a Ele: obrigado, eu te amo. O quanto isso é extraordinário. Isso ainda te comove? Ainda é algo extraordinário para você?
nós podemos pensar como isso influi na nossa vida de oração. Nós sabemos que Ele nos ouve. Pelo que é que você ora? Ou antes, você ora? O acesso nos garante que quando nós lemos e meditamos na Escritura, o autor daquelas mesmas palavras que nós estamos lendo está presente conosco. Você o ouve? E se você não ouve, qual a barreira? Qual a barreira para você não ouvir? Porque você sabe que o acesso está garantido, então, qual a barreira? Nós temos acesso ao seu poder vivificante, não é verdade? Nós temos acesso. Que impacto isso tem quando a tentação ou a ansiedade pela vida nos ataca? Nós contemplamos a escada pelos olhos da fé. O extraordinário de Jesus também leva a mim e a você, como igreja de Cristo, a considerarmos a nossa missão. Por que é que nós nos intimidamos como se a palavra não tivesse absolutamente poder? Como se fosse coisa grande demais Deus usar do nosso testemunho para trazer os eleitos à salvação. Como se fosse extraordinário demais. Como se fosse surpreendente que Deus pudesse usar um vaso como eu ou você. O Evangelho é poderoso, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Não é promessa de que nós veríamos coisas muito maiores do que uma demonstração da onisciência de Jesus. Nós veríamos coisas muito maiores. E é por isso que eu tenho insistido com vocês, e nós temos orado juntos, e vocês são testemunhas de ouvir de mim, quando nós estamos no nosso momento de oração, pedindo: Senhor, faz como o Senhor fez antigamente, nos tempos antigos, porque o Senhor não mudou. Quando a tua igreja orou por ousadia e fidelidade no testemunho, mesmo diante da maldade dos homens, lá em Atos 4, o Senhor fez chacoalhar as paredes da casa. Faz de novo. E não é para chacoalhar as paredes da casa, não precisa chacoalhar as paredes da casa, mas chacoalha o meu coração. Chacoalha o coração dos meus irmãos, das crianças dessa igreja, daqueles que estão frios, daqueles que estão machucados pela igreja, daqueles que estão ouvindo o testemunho pela primeira vez. Chacoalha, faz de novo. Enche a tua igreja de poder. Para que nós aqui, a Antioquia, por que não a Antioquia ser como aquela igreja que é descrita no livro de Atos de uma maneira tão poderosa, quando Paulo e Silas chegam a Tessalônica e é dito a respeito deles que eles estão virando o mundo de ponta cabeça. Deus não prometeu que nós veríamos coisas muito maiores do que simplesmente uma demonstração de onisciência? Por que é que nós descremos disso? Por que é que, nos últimos tempos, nós nos tornamos tão pequenos? Há poucas referências, meus irmãos, de Natanael, além do seu encontro com Jesus. Nós vamos ler a partir dele apenas dizendo que ele estava com os discípulos após a ressurreição. É só o que nós temos. A tradição da igreja, por outro lado, e nós temos procurado lembrar aqui um pouco, nessas mensagens a respeito das tradições da igreja, que não é algo inspirado, nós não temos certeza se é verdadeiro, é diferente da Bíblia, mas nós podemos considerar. A tradição diz que Natanael foi muito ativo. Ele levou o evangelho até a Índia, até a Armênia e até o Azerbaijão. E ali no Azerbaijão ele teria sido crucificado, morreu crucificado. Talvez seja instrumental, meus irmãos, que nós saibamos um pouco acerca
de Natanael e de sua história, além daquilo que nós lemos hoje. Porque o destaque é todo de Jesus. O destaque é todo de Jesus. Afinal, é somente Ele, Jesus, quem pode levar um homem cético a ver pela fé as coisas extraordinárias. Senhor, do mesmo modo como aconteceu com Natanael, o Senhor nos encontrou onde nós estávamos, com o nosso ceticismo, o nosso coração endurecido, talvez cheios de esquemas preconcebidos a respeito de Deus, da vida, do mundo. E o Senhor transformou o nosso coração, de modo que nós viemos a crer. Nós cremos no Senhor Jesus. Cremos que Jesus é o Filho de Deus. Mas, Pai, quão pequena às vezes é a nossa visão para as coisas extraordinárias que o Senhor quer fazer. Para coisas extraordinárias que o Senhor quer nos mostrar. Do Teu poder operando na vida de pessoas amadas nossas. Trazendo cura, transformando o coração. Quão pequena é a nossa fé, Senhor, de ver que o Senhor ainda pode operar na nossa nação hoje. E fazer, transformar e mudar essa situação de injustiça, de malignidade que nós vemos nas esferas do poder, e às vezes até no meio do nosso povo mesmo. De fazer a Tua igreja mais uma vez vibrar, ó Senhor, por causa da presença do Espírito. Não esta vibração do emocionalismo, Senhor, que às vezes nos acomete e nos ilude com a ilusão de que isto seja algo espiritual, mas abalar a Sua igreja pela verdade, que transforma a vida, que nos move em direção à santidade e ao serviço. Por isso, Senhor, nós queremos clamar a Ti nesta noite. Mais uma vez, abre os nossos olhos para o extraordinário, para que possamos ver novamente a glória e a beleza do acesso de homens imperfeitos a um Pai perfeito, de vermos a maravilha que é, Senhor, nós sermos recebidos como família Tua, apesar de sermos quem nós somos. Concede-nos, ó Senhor, esta graça de sairmos daqui, ó Deus, com o tanque da espiritualidade verdadeira cheios, para podermos viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Concede essa graça, Senhor, de nos lembrarmos que a Tua maravilhosa graça nos alcança, nos transforma e nos permite ver coisas extraordinárias por meio da fé. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e louvarmos.